Primeiro, enaltecer, né, louvar a iniciativa de vocês, de estimular esse tipo de formato, né, esse perfil de evento que transmita conhecimento, aliado a uma possibilidade de bate-papo, feito de uma forma mais informal, né, de uma forma mais informal, ficou até meio repetitivo, mas ficou redundante, né, digamos assim, mas de toda maneira, para que as pessoas tenham uma acessibilidade na forma como a gente encara, como a gente compreende o direito, e o direito constitucional não poderia ser diferente. Eu venho bater um papo aqui a respeito do constitucionalismo do futuro. Eu sei que outros autores, de uma forma brilhante, de uma forma, cada qual à sua maneira, mas certamente todos muito bem articulados, têm dito, têm trazido a respeito das premissas do constitucionalismo. Então, só para a gente entender qual é a lógica, qual é a essência do constitucionalismo. O constitucionalismo, ele permite estudar a gênese do que se entende por constituições. Então, eu costumo dizer, quando a gente faz aquela pergunta assim, o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Né? A lógica entre o constitucionalismo e as constituições é rigorosamente a mesma lógica. Porque o constitucionalismo, na verdade, ele antecede a existência das constituições. Então, nós só temos constituições graças ao fenômeno constitucionalista. Né? Então, quando você estuda o constitucionalismo, você vai estudar a gênese do fenômeno do direito constitucional, que culminou na existência de constituições propriamente ditas, e permite-se, inclusive, projetar, né, criar expectativas do que poderá vir a ser o futuro do direito constitucional. Então, se a gente não consegue projetar constituições futuras, a gente consegue projetar um futuro do constitucionalismo a partir da teoria constitucionalista, que trata exatamente desse tipo de digressão, desse tipo de raciocínio. Então, o constitucionalismo, ele é um exercício de passado, é claro que é um exercício de presente e também é um exercício de futuro. Talvez isso que seja a questão mais legal, assim, a questão mais interessante, porque é um momento em que a gente se permite pensar o fenômeno do direito constitucional com uma bola de cristal, fazer alguns exercícios de futurologia. Rafael, então você está querendo dizer o seguinte, que a imaginação importa na hora de pensar o futuro do direito constitucional? É claro que importa. É óbvio que a imaginação ela não pode se dar de uma forma desprovida, de uma forma desarticulada da análise do que está acontecendo na realidade. Então, é pegar os fatos, pegar o que nós temos, o atual estado de coisas, e fazer projeções a partir daí. A gente não consegue saber como é que serão as constituições do amanhã. Se elas serão maiores, menores, melhores, piores, se elas continuarão existindo como tal, ou se elas deixarão de existir como tal. Agora, o constitucionalismo permite projeções de como a gente deveria vir a pensar as constituições do amanhã. Então, a vibe é outra, a pegada é outra. Quando a gente fala em constitucionalismo do futuro, fica muito famosa a expressão, né, cunhada por um administrativista argentino chamado Zé Roberto Dromi, ou Zé Roberto Dromi, depende da pronúncia, eu já vi as duas maneiras, né? Zé Roberto Dromi, que ele fala o seguinte, bom, nós temos um processo evolutivo natural do constitucionalismo, basicamente a ideia dele é essa daqui que eu vou trazer para vocês, um processo evolutivo natural, nós chegamos ao que temos para hoje, ao que temos de mais moderno, que é o tal do constitucionalismo contemporâneo, ainda conhecido como neoconstitucionalismo, que é decorrência da Segunda Guerra Mundial, tema sobre o qual o último palestrante acabou de falar, então não vou ficar repetindo as características do tal do neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo. Agora, é fato também que esse constitucionalismo contemporâneo não está imune a críticas. Então, ele tem recebido elogios e recebe críticas também. Então, onde estão os elogios do constitucionalismo contemporâneo? O fato, por exemplo, de que ele reatrela o direito à ideia de justiça. Então, você trabalha no constitucionalismo contemporâneo o direito por um prisma também de justiça. Então, você equaciona justiça e segurança jurídica. Beleza, tranquilo. Um outro fator interessante do constitucionalismo contemporâneo é o tal da reposição, do reposicionamento da normatividade, né? No sentido de que existem normas regras e normas princípio. Agora, por outro lado, o constitucionalismo contemporâneo, ele é objeto de críticas por conta de certos exageros. Exageros que se concentram exatamente nesse aspecto da principiologia desenfreada. Ou ainda, você achar que o que está escrito não importa mais porque está escrito, de modo que você
promove interpretações a respeito da ciência jurídica tais, de uma maneira que chega uma hora em que os malabarismos hermenêuticos, os malabarismos interpretativos são tamanhos que o que está escrito vira um mero detalhe. Então, uma crítica forte que nós temos no constitucionalismo contemporâneo é exatamente o quê? A hermenêutica desenfreada, que num dado momento ela é absolutamente distorcida, então em prol de ditos postulados, ideias hermenêuticas, se aplica a Constituição e as leis constitucionais e os preceitos constitucionais ao bel prazer de quem está interpretando. Ou seja, você cria particularidades perigosíssimas, na medida em que particularidades impedem a formação de padrões. E os padrões, eles sempre continuarão sendo importantes para a noção de ciência jurídica. Os padrões, eles formam segurança jurídica. Um dos vetores mais importantes do direito, da ciência jurídica, é a própria ideia de segurança jurídica. Então, nós temos aspectos positivos e negativos. E com base nisso, Zé Roberto Dromin falou o seguinte, olha, e se a gente pensasse no que viria no dia de amanhã? Então, da onde que vem a lógica, o aspecto legal da coisa? É a tal da capacidade de projeção, capacidade de projetar que o constitucionalismo proporciona. Então, ele pega os excessos, as insuficiências da atual fase que estamos vivendo, e fala o seguinte, e se pensássemos em um constitucionalismo do futuro? E aí, pensando nisso, ele estabelece 7 premissas. O Zé Roberto Dromin estabelece 7 premissas que seriam premissas aplicáveis a um constitucionalismo do futuro. Que fique bem claro, tá? Muita gente acha que o Zé Roberto Dromin usou essa expressão pela primeira vez numa obra, numa coletânea, que saiu em 1997, a respeito do constitucionalismo do porvenir, do porvir, né? As expectativas do que haveria depois do constitucionalismo contemporâneo. A verdade é que eu já tenho a oportunidade de ter publicado um livro sobre isso, sobre o futuro do constitucionalismo, um livro que saiu na Alemanha, que saiu na Argentina. Então, eu tive a oportunidade de pesquisar e ler várias obras do autor. Ele fala isso em vários momentos da carreira dele. Então, é corriqueiro, é rotineiro. E muito antes de 1997, eu encontrei obras, por exemplo, em 1993, 1994, em que ele já trabalhava essas ideias, não muito antes, mas certamente antes. Né? Então, tomar só um certo cuidado com esse marco temporal. Assim, a partir de 1997. Não, calma, vamos com calma. Porque a ideia de premissas, de novas vertentes para o que seria um futuro constitucionalismo já permeiam toda a obra do autor, além dessa coletânea pela qual ele ficou mais famoso. Né? Então, só fazer esse pequeno reposicionamento na forma como a doutrina encara a questão. A maioria dos livros costuma colocar o seguinte, não, foi lá naquela coletânea de 1997. Não, vamos tomar cuidado. O Zé Roberto Dromin tem vários livros, e vários mesmos, estou falando de 6, 7 livros distintos, em que em momentos distintos ele trabalha essa ideia do que viria a ser afunilado, amoldado como tal do conselho do futuro. Rafael, quais são essas 7 premissas, de acordo com o Zé Roberto Dromin? Ele fala o seguinte, ele fala que o conselho do futuro teria que trabalhar com a ideia de verdade, são as 7 premissas, verdade, solidariedade, 3, consenso, continuidade, participação, integração e universalização. Falei mais devagar, até para permitir, se alguém gosta de anotar, para que isso seja possível. Então, vou de novo, tá bom? Verdade, solidariedade, consenso, continuidade, participação, integração e universalização. Segundo o autor, um constitucionalismo do futuro, para que fosse efetivamente uma manifestação de constitucionalismo, ele deveria respeitar essas 7 premissas. Então, eu até pego aqui carona em algo que eu comecei a falar agora há pouco e acabei cortando o raciocínio. A essência do constitucionalismo sempre foi e sempre será uma ideia de limitação de poder. Isso vocês precisam entender. Né, Rafael, como assim? Explica para mim. Olha, sempre haverá sempre, isso é na história da humanidade. A questão não é nem de direito constitucional, é uma questão de aulas de história mesmo. Sempre haverá uma posição de dominante e de dominado. Sempre haverá alguém que dita as regras do jogo e alguém que segue as regras do jogo. É óbvio, com alguma outra mutabilidade, com algum outro nível de participação no processo de tomada de decisões, mas é assim, sempre foi assim. Era o rei, o senhor feudal, o imperador, sei lá, o presidente, o ministro,
o chefe da tribo, o pater familias, então, o líder religioso, né? Sempre foi assim na história. Você sempre teve alguém que estivesse na posição de ditar as regras em detrimento dos outros que seguiam as regras. Então, qual que é a essência do constitucionalismo? Limitar esse poder, limitar essa capacidade de ditar regras, pelo simples fato que quem cria as regras são os seres humanos, e seres humanos tendem a ser arbitrários, né? Ainda que no primeiro momento possam parecer bem intencionados, por conta do processo de disputa pelo poder, de necessidade de reposicionamento que as pessoas têm, e os grupos políticos naturalmente têm, tende-se sempre a uma arbitrariedade. Então o constitucionalismo vem e fala o seguinte, olha, o que eu tenho aqui como ideia? Eu tenho como denominador comum ser um limitador, eu vou limitar o poder, eu vou conter arbitrariedades. E eu vou fazer isso como? Eu vou fazer isso garantindo direitos mínimos, assegurando ideias mínimas, né? O constitucionalismo, ele se assentou em bases que são bases limitadoras de poder. Então, quando você tem as ditas 3 matérias tipicamente constitucionais, ou ainda matérias propriamente constitucionais, quais são elas? Atribuição de direitos e deveres, organização do Estado e organização dos poderes. Se vocês pararem para pensar friamente, são matérias limitadoras de poder. São matérias que buscam, de alguma forma, assegurar direitos e, ao mesmo tempo, limitar o poder, conter arbitrariedades. Então, por que você faz uma atribuição, um código de direitos e deveres? Para falar o seguinte, olha, não mexe nisso aqui. Isso aqui é um direito, isso aqui é um dever. Eu vou cumprir e eu quero que seja cumprido também. E eu quero opor esse direito, inclusive em face de quem está no controle do poder, quem está no núcleo, no centro de poder. Então, a atribuição de direitos e deveres se insere rigorosamente nessa lógica. Mas a organização do Estado e a organização dos poderes também se insere nessa lógica. Por que você organiza o Estado? Vamos pegar o Estado brasileiro. Por que você fala que o Estado brasileiro tem uma união, tem os estados, tem os municípios, tem o Distrito Federal? É uma ideia de limitar o poder de uma forma o quê? Geográfica, de uma forma territorial. Então, o poder do prefeito da cidade A é limitado pelo poder do prefeito da cidade B, que é limitado pelo poder do prefeito da cidade C. O poder do governador do estado A é limitado pelo poder do governador do estado B, que é limitado pelo poder do governador do estado C. A lógica também se replica, fique claro, no âmbito do poder legislativo. O poder do vereador da cidade A é limitado pelos demais vereadores da mesma cidade, e todos esses vereadores têm seu poder limitado na medida em que encerra-se a área territorial daquela cidade, começa outra cidade, novos vereadores vão exercer poder legislativo naquela cidade. A mesma coisa com os deputados estaduais, a mesma coisa com os deputados federais e com os senadores. Então, reparem bem, organizar o Estado brasileiro também é uma ideia de limitar o poder. É falar o seguinte, olha, nós vamos deixar que o poder ocorra a conta-gotas. Existem várias fontes emanadoras de poder, e todas elas existem por si só e controlam a si e controlam as demais fontes. E a organização dos poderes, obviamente, não precisa nem dizer, claro, teoria dos freios e contrapesos, ideias de checks and balances, né? O executivo controla o legislativo, controla o judiciário, e todo mundo tem as suas funções ditas típicas, funções atípicas, né? Eu não vou me delongar muito, porque isso é tema batido e passado. Agora, o que há em comum nessas 3 características, que são, repito, típicas do fenômeno constitucionalista? São características que asseguram direitos, inclusive e principalmente para limitar o poder, partindo da premissa que quem está no poder tende a arbitrariedades. Então, podemos dizer que o constitucionalismo é a ciência que estuda a limitação do poder, ou estuda como o poder vai ser limitado, em que bases, em que forma o poder vai irradiar e em que termos ele vai ser controlado, limitado. É isso. Tá? Então, se eu pensar nas 7 premissas do constitucionalismo do futuro, elas devem ser pensadas de acordo com esse denominador comum. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não abrimos mão disso no constitucionalismo clássico, nós não abrimos mão disso no constitucionalismo moderno, nós não abrimos mão disso no constitucionalismo contemporâneo e, consequentemente, nós não podemos abrir mão disso no constitucionalismo do futuro. Tá? Então, é saber, ainda que estejamos fazendo um aspecto de projetar, né? Estamos projetando o que há de vir, ainda que tenhamos dedos, que tenhamos críticas quanto ao atual fenômeno neoconstitucionalista que estamos vivendo, não podemos esquecer que, mesmo em um constitucionalismo do futuro, devemos, sobretudo, se preocupar com a limitação do poder. Como o poder deve ser limitado, como ele irradia e, consequentemente, como é limitado. O Drommel, ele fala, vou repetir mais uma vez, em verdade, solidariedade, consenso, continuidade, participação, integração e universalização. Rafael, o que é verdade na visão do Zé Roberto Drommel?
né? O que é o constitucionalismo da verdade? Ele fala o seguinte, ó, basicamente, ele entende que o constituinte não pode fazer promessas de difícil cumprimento. Não é isso a verdade. Então, o que é isso? É você pensar na lógica de constituições possíveis. Rafael, você está falando possível de que maneira? Possível de todas as maneiras, principalmente do ponto de vista financeiro / orçamentário. Então não adianta nada você ter uma Constituição mágica, maravilhosa, bonita, que você lê assim, você chega a ficar emocionado, sendo que você não tem uma capacidade, uma realizabilidade constitucional, uma operacionalidade daquilo que está previsto. E aqui nós temos uma crítica muito grande à própria Constituição brasileira, que ela não seria uma Constituição de verdade, ou da verdade. Por quê? Porque ela é uma Constituição de presente, isto é, ela contempla premissas que nós devemos nos preocupar no nosso cotidiano, mas ela também traz ideias de um futuro. O grande problema quando você traz ideias de um futuro é que você cria expectativas. Olha, eu tenho expectativa. Quando você está, sei lá, você tem uma festa para ir, você tem uma viagem para fazer, você cria expectativa. É natural. Como é que vai ser? Será que vai ser legal? Será que eu vou me divertir? Será que eu vou encontrar alguém? Será que eu vou beber aquela bebida gostosa? Será que eu vou comer aquele prato gostoso? Né? E aí, tem um outro fator aqui, expectativas também criam frustrações. Então, quando você traz expectativas, essas expectativas podem se materializar e também podem não se materializar. E a partir do momento em que elas não se materializam, cria-se frustrações. Aquela viagem que só chove, aquele prato que você estava louco de vontade de comer, que na verdade é horrível, ele é só uma fotografia, mas sabor não tem nenhum, né? Então, a crítica que se faz em relação ao constitucionalismo brasileiro, né, a atual Constituição Federal de 1988, é essa ausência de preocupação com uma verdade, porque ela tem direitos em demasia. Se você pegar o rol do artigo 6º, por exemplo, só o rol do artigo 6º caput, e a operacionalidade deles fica muito difícil. Então, o que se diz é o seguinte, você acaba perdendo a potencialidade normativa da Constituição a partir do momento em que essas expectativas se convertem em frustrações. Então, o que o Zé Roberto Drome fala? Olha, nós temos um jeito de resolver esse problema. É adotar premissas de acordo com o constitucionalismo da verdade. O que é a ideia de um constitucionalismo da verdade? Olha, o que nós conseguimos fazer? Conseguimos fazer isso. Então, vamos colocar isso. E, a partir daí, a gente tenta expandir, mas pelo menos isso a gente consegue oferecer para a população e não cria um cenário de frustração, né? Então eu costumo dizer o seguinte, a nossa Constituição, ela não é apenas uma Constituição fotografia, ela não fotografa um dado momento instantâneo, a fotografia é isso, fotografou, está fotografado, o momento está registrado, é uma Constituição vídeo, você está filmando, as coisas estão acontecendo. E o grande problema disso é que, a qualquer momento, a pessoa que está sendo filmada, ela pode fazer alguma burrada, ela pode tropicar, pode cair. É o grande problema da nossa Constituição. A partir do momento em que ela se posterga no tempo e no espaço, tal como um vídeo, isso pode acabar gerando materializações positivas e, como não pode deixar de ser, materializações negativas. Então, o Zé Roberto Drome fala o seguinte, olha, de acordo com o constitucionalismo da verdade, nada disso precisaria acontecer a partir do momento em que eu assumisse promessas realmente realizáveis, operacionalizáveis. Uma Constituição possível. Ah, Rafael, ainda que nós tivéssemos uma diminuição de direitos? Sim, ainda que nós tivéssemos uma diminuição de direitos. Ainda que nós tivéssemos um Estado menor? Sim, ainda que nós tivéssemos um Estado menor. Por quê? Porque é o possível. É o que temos para hoje, como se diz aí no jargão popular, né? Pois bem, ao lado da premissa verdade, Zé Roberto Drome fala também numa ideia de solidariedade. E a ideia de solidariedade pressupõe coletivismo, né? Rafael, o que é isso? É você pensar os direitos por um prisma coletivista e não apenas por um prisma individualista. Se você parar para pensar a diferença básica, fundamental, entre o direito à saúde no sistema jurídico norte-americano e no sistema jurídico brasileiro, você vai ver como essa diferença ela é gritante, né? A saúde nos Estados Unidos ela é um direito visto mais pelo prisma individual. É a minha saúde, a sua saúde. Isso tanto é verdade que é cara a saúde lá. Se você não tiver um plano mínimo de saúde, né, e as discussões em torno do Obamacare, né, de ter planos de saúde compulsórios ou não, de abrangência de plano de saúde, girava exatamente em torno disso, né? Pode ser que você vá à falência se você precisar de um tratamento de saúde lá.
Aqui não, aqui nós temos uma ideia de sistema universal. Então, você entra no SUS, você vai ser tratado como todo mundo. Você vai ser tratado se você for rico, se você for pobre, se você for bonito, se você for feio. Nós temos uma compreensão coletivista. Então, quando ele fala em solidariedade, ele fala exatamente isso. Pensar os direitos por um prisma coletivista. Rafael, isso seria possível aqui no ordenamento jurídico brasileiro? Sim, seria possível. Nós temos direitos sociais em demasia. Agora, o prisma coletivista ele poderia incidir também sobre os ditos direitos individuais, sem que houvesse um prejuízo, sem que houvesse uma supressão do direito individual de alguém. E eu penso na própria noção de propriedade, por exemplo, que é um clássico direito individual. Ela poderia ser pensada também pelo prisma coletivista, na medida em que eu atrelaço o direito de propriedade ao direito à moradia. Então, olha que coisa maluca. Nós temos um direito à propriedade, que é uma coisa, e temos o direito à moradia, que é outra coisa. A propriedade é vista tipicamente como individual, a moradia é vista tipicamente como direito coletivo, agora, como direito social, né? Agora, e se eu pensasse os direitos, inclusive os direitos individuais, por um prisma de coletivização? Seria perfeitamente possível, no sentido de oportunizar acesso a pessoas, às pessoas, né? De ocupar ditos espaços e garantir-lhes um direito efetivo de propriedade ou algo equivalente, como, por exemplo, uma posse ou uma autorização de uso, de ocupação, por exemplo. Isso é pensar por um prisma coletivista. Isso é solidariedade, conforme o Zé Roberto Drome, tá bom? Zé Roberto Drome também fala em consenso. O terceiro vetor que ele trabalha, já trabalhei verdade, já trabalhei solidariedade e agora estou trabalhando com a ideia de consenso. Ele fala o seguinte, ó, o consenso ele é mais importante do que a ideia de unanimidade, porque unanimidade você não vai atingir nunca. Basicamente é isso a ideia. Olha, eu não tenho como agradar a todos indistintamente. E esse talvez seja um problema atual que nós temos na nossa democracia. O problema da nossa democracia de hoje. Na verdade, é um problema que está acontecendo não apenas no Brasil, está acontecendo em várias democracias ditas sólidas, estabelecidas. Então, a gente tem problemas hoje acontecendo na França, nós temos problemas hoje acontecendo nos Estados Unidos, problemas na Europa como um todo, a própria noção de União Europeia, os Estados Unidos, a Inglaterra, o Brasil, a Argentina, o México, né? Eu só mencionei alguns países aqui. Que é essa preocupação de achar que as políticas adotadas serão unânimes, e não serão unânimes. A gente talvez tenha perdido a capacidade de entender isso. Olha, nem sempre você vai conseguir uma unanimidade. Então, diante da impossibilidade de conseguir uma unanimidade, vamos procurar algo possível, que é a ideia do próprio consenso. Então, o que é consenso? É saber o seguinte, que quem ganha nem sempre vai ganhar e quem perde nem sempre vai perder. A formulação de consensos pressupõe governar para maiorias e minorias. Ou seja, é saber que em determinados contextos, um grupo vai ser sobrepujado, ele vai ser secundarizado, mas que numa próxima situação, num próximo contexto, num próximo acordo de vontades, aquele grupo será compensado ou recompensado. Então, a ideia é exatamente o quê? Saber que você nem sempre vai vencer e que você nem sempre vai perder. Daí vem a lógica da formulação do consenso. Mas eu não estou falando apenas daquele consenso político, né? A gente trabalha muito consenso assim, a Câmara dos Deputados, né, a oposição e a situação chegaram a um consenso, chegaram a um acordo, né? O Senado chegou a um consenso. Não estou falando apenas desse tipo de consenso. Estou falando de um consenso social, um consenso de sociedade. Saber o seguinte, olha, há medidas que serão tomadas e elas serão momentaneamente amargas para os grupos A, B e C. Isso significa que quando eu for tomar uma medida futura, eu preciso de alguma forma respeitar os direitos de A, B e C que já foram desrespeitados lá atrás. Ou seja, alguém vai se dar bem num primeiro momento e alguém, num segundo momento, vai pagar a conta, vai ajudar a pagar a conta, vai participar do processo de formulação de vontades. Isso é consenso. Né? É não escantear eternamente determinados grupos, nem privilegiar eternamente determinados grupos. Tá? Então, isso é o consenso que ele trabalha. Ele também trabalha pela noção de continuidade. O que é a noção de continuidade? Isso é muito importante aqui para o Brasil. A gente tem visto, por conta da polarização política, uma tragédia. Do ponto de vista jurídico e de continuidade, isso é uma tragédia, né? Você tem visto uma polarização, então você tem uma alternância de grupos e ideologias políticas, e basicamente quem chega destruindo o que foi feito
pelo grupo ideologia anterior. Né? Então, assim, não vou ficar falando o nome de político, de presidente, desta ou daquela legenda, acho que não é o momento, né? A gente não está aqui nessa vibe, pelo menos não é a minha pegada, estou aqui para trabalhar sobre direito, mas o que a gente vê é o quê? Uma dificuldade de fazer uma projeção do que vai ser o Brasil para daqui 40 anos, pelo simples fato que tudo pode acontecer no próximo processo eleitoral. Então, pode entrar uma ideologia X, uma ideologia Y, ora mais extremada, ora mais moderada, uma dificuldade de aglutinar interesses, a dificuldade de governar com lógica de consenso, acabei de falar sobre isso, e aí você basicamente se preocupa em quê? Em destruir o que a gestão anterior fez. Então, é um problema nosso, a gente não tem praticado isso, mas o que é a tal da continuidade? É saber que você precisa ter uma perspectiva de nação, independentemente da Constituição em vigor, do grupo político em vigor, da ideologia em vigor. Isso é muito importante para países como o nosso, o Brasil, inclusive, que nós já tivemos uma grande troca constitucional. Nós tivemos várias constituições na nossa história, 1824, 1891, 1934, 1937, 46, 67, emenda número 1 de 69, Constituição de 68, né? Então, Constituição de 88, desculpem. Então você tem essa troca constitucional. É óbvio que a cada nova Constituição, novas ideias de Estado, de gestão, de poder são pensadas. Ora mais democráticos, ora menos democráticos, porque hoje não tem mais espaço para ditadura. Fique claro, ficou fora de moda. Ainda bem a ideia de ditadura, de golpe de Estado, de direita, de esquerda. Né? Isso não orna mais, digamos assim. Mas o fato é que é preciso zelar, pensar num continuismo constitucional. O Estado brasileiro, ele não nasceu em 1988. É isso que eu quero dizer. Nós temos atualmente em vigência a Constituição de 1988. Mas o Estado brasileiro não nasceu em 1988. Ele vem de antes disso. E ele vai permanecer. E novas constituições poderão vir, tomara que a nossa dure bastante tempo, mas novas constituições podem vir e o Estado brasileiro prevalecerá. Então, o interesse do Estado brasileiro deve estar acima de quaisquer trocas constitucionais, de quaisquer grupos políticos, ideologias, etc. Então, isso que é a ideia de continuidade. É você saber que você consegue mais ou menos imaginar como é que vai ser o dia de amanhã. É exatamente isso. Olha, quem que vai estar no poder daqui 20 anos? Olha, eu não sei. Mas o que eu quero para um Brasil daqui 20 anos? Eu quero, sei lá, eu quero que a gente tenha melhor infraestrutura, eu quero que a gente contenha o processo de desindustrialização que está acontecendo, né? A falta de indústrias que aperfeiçoam produtos, né, serviços. É um problema grave que nós temos. A gente compra o celular ali fora, quando podia fabricar o celular aqui dentro. Falando de uma forma bem genérica, tá? Fique bem claro. Então, assim, a ideia de continuidade é exatamente o quê? Olha, eu tenho mais ou menos uma ideia de como eu vou planejar o Estado brasileiro para os próximos 20, 30, 40 anos. Eu sei que crises virão, que grupos políticos se alternarão no poder, que, ora, estaremos com mais ou menos inflação, mas que nós ainda estaremos aqui. Então, isso é a continuidade. E, a partir daí, saber como projetar um futuro. Então, é um problema que a gente deveria estar atentando mais. A noção de continuidade é parar com esse vingancismo, esse revanchismo do lado de lá, do lado de cá, tá? Não estou falando de nenhum grupo político, fique bem claro, e pensar o sistema jurídico brasileiro e a lei maior desse sistema jurídico, que é a Constituição, por um ponto de vista de continuidade, que é uma premissa que o Zé Roberto Brome pensa como fundamental para um constitucionalismo do futuro. Tá? O que ele trabalha mais? Ele trabalha também, já falei sobre a verdade, já falei sobre a solidariedade, já falei sobre consenso, falei sobre continuidade, ele trabalha também a ideia de participação. E nisso estamos bem, tá? Fique bem claro. Poderíamos estar melhores, é claro, mas também a gente tem que olhar o copo meio cheio, né? Também. Não é só olhar o copo meio vazio, é uma coisa meio profeta de terror. Não estou aqui para ficar aterrorizando as pessoas. Mas participação. De que participação que ele fala? Ele fala da participação da sociedade na política. E isso a gente tem bem formulado, essa ideia é bem formulada. Então, envolve a ampla possibilidade de participar de pleitos eleitorais, seja como eleitor, seja como candidato. Envolve opinar sobre assuntos de Estado, e a gente pratica isso, por exemplo, via plebiscito, via referendo, via participação popular.
Então, é a participação cotidiana da sociedade da política. Agora, fique claro, não apenas em âmbito federal. A gente tende a se interessar mais pelos assuntos, e aqui convém pontuar uma crítica, a gente tende a se interessar mais por assuntos federais. A Câmara dos Deputados fez isso, o Senado fez isso, o Supremo Tribunal fez isso, o presidente da República fez isso. Então, tudo bem, mas talvez estejamos esquecendo de um pequeno detalhe, que a gente mora nos municípios, nas cidades, né, nos municípios, na porção menor do federalismo. E aí, o que o teu prefeito está fazendo? Você sabe muito bem o que o teu presidente está fazendo, o presidente da República, o que o teu prefeito está fazendo. Você sabe muito bem o que a Câmara e o Senado estão fazendo, mas e a tua Câmara de Vereadores? O que ela está fazendo? Como é que o judiciário do seu estado está decidindo? Como é que as justiças especializadas estão decidindo? Né? Como é que os TRTs estão conversando? Os tribunais regionais federais estão conversando? Os tribunais de justiça, estados afora, estão conversando? Exatamente isso. Então, quando eu falo de participação da sociedade na política, essa participação maior é algo que engloba você olhar para o ponto geral, os interesses gerais, que são os interesses da União, naturalmente inchados, mas você olhar também para os interesses regionais, vide estados da federação, e, sobretudo, para os interesses locais, vide municípios. Então, eu quero participar. Então, eu quero ser candidato não apenas a presidente, ou eu não quero votar apenas para presidente, eu quero ser candidato a vereador, quero ser candidato a prefeito, eu quero que haja consultas populares no meu município, eu quero assistir às sessões da Câmara de Vereadores. Então, isso é participação da sociedade na política. Você saber que a somatória dessas partes ajuda na composição do todo, que são os interesses gerais. Então, isso é a tal da participação da sociedade na política. Eu reitero, estamos bem, entendo que a sociedade brasileira ela amadureceu bastante, no que diz respeito a esse processo de participação. Já tivemos mais desconhecimento de informações, já fomos mais alienados, mas se tem um aspecto positivo dessa polarização toda, e tentar achar alguma coisa boa nessa loucura que estamos vivendo, é o fato de que as pessoas passaram a se interessar mais por política, porque a política faz parte da vida delas, tá? Nas redes sociais, a política está na mesa do almoço com a família, a política está no ambiente de trabalho, a política está na tua relação com o teu chefe, por aí vai. Então, as pessoas falaram o seguinte, olha, eu preciso entender minimamente isso aqui. Agora, pode melhorar. Como? Com as pessoas participando melhor no aspecto federativo. Isso é um fato, tá bom? Então, falei sobre a participação. Rafael, o que é a ideia de integração? A ideia de integração é você se comunicar mais com países. É você se comunicar mais com grupos de pessoas que são próximos ao seu. E nisso também estamos bem, mas podemos melhorar. Então, a gente tende muito a olhar assim, o Brasil tem que mirar, né, na Europa, né? E nós temos que ver o que os europeus estão fazendo, o que os norte-americanos estão fazendo. Então, a gente tem que fazer igual. Olha, beleza, bacana, tudo bem. Vou rejeitar essa ideia, não vou rejeitar esse discurso. Mas, olha, nós somos muito diferentes, de uma maneira geral, da Europa. Um processo de colonização diferente, um processo de desenvolvimento diferente. Temos, é claro, algumas semelhanças linguísticas, algumas semelhanças culturais, de Portugal, Espanha, por exemplo. Agora, nós não temos muito a ver com a Alemanha, nós não temos muito a ver com o Canadá, com os Estados Unidos. Então, são culturas distintas. Então, o que é a ideia de integração? É a gente se aproximar de quem se parece mais com a gente, minimamente, para que a gente possa compartilhar ideias. Como fazer e, sobretudo, como não fazer. Tipo, olha, eu fiz essa ideia, deu certo. Agora, eu fiz essa ideia, não deu certo. Não pratiquem isso. Não façam isso. Então, além do saber fazer, é o saber como deixar de fazer quando você é devidamente antenado para isso, né? Atentado para isso. Nós temos exemplos assim. Se você parar para pensar, o Brasil faz parte do BRICS, né, por exemplo. E são nações em que há uma grande similitude de contextos culturais, linguísticos, religiosos, sociais, etc. Então, o Brasil ele pode ter boas experiências olhando para países que são parecidos com o nosso. Rafael, dê exemplos de países parecidos com o nosso. A Colômbia é um exemplo. O Peru é um outro exemplo. A África do Sul é um outro exemplo. No modelo organizacional, a Rússia também é um exemplo. Né? Olhando o tamanho de território, olhando a forma como é dividido, a forma da composição dos núcleos de poderes. Então, a Índia. Então, olha que coisa interessante. Você não está olhando para os Estados Unidos. Você não está olhando
para a Alemanha, você não está olhando para a Itália, você não está olhando para a Espanha, você não está olhando para Portugal. É claro que é importante. Estou falando para deixar de olhar. Agora, e se olhássemos também para modelos que de alguma forma possam ser parecidos com o nosso? E aí eu mencionei aqui Rússia, África do Sul, Índia, Colômbia, Peru. E olha que tipo de ideias de direito vocês estão aplicando aí. Como é que vocês estão resolvendo os seus conflitos sociais? Como é que vocês estão desenvolvendo a sua sociedade? Como é que está o negócio aí do direito à saúde, do direito à educação, do direito à segurança pública? Olha, vocês têm um problema com o crime organizado? Eu também tenho. Como é que vocês estão resolvendo? Como é que eu faço para resolver o meu? Vocês poderiam compartilhar essas experiências? Uma ideia. Então, daí que vem essa tal de integração. Nós temos blocos geopolíticos e econômicos, vídeo União Europeia, Mercosul, o BRICS. Agora, dá para melhorar esse processo. Então, a integração decorre exatamente dessa noção. Saber que nós temos que olhar para modelos que são consagrados, e eu já mencionei os modelos tradicionais, norte-americano, ibérico, alemão, francês, já mencionei. Agora, nós podemos olhar também para outros modelos, outras noções que são parecidas com as nossas, por algum motivo, seja o aspecto do tamanho da população, do tamanho do território, do grau de desenvolvimento da economia, da forma como a gente lida com conflitos políticos, com conflitos de terra, por exemplo, e a integração ela se insere rigorosamente nesse contexto. Então, é uma abertura para modelos que são similares ao modelo brasileiro. Seria fazendo a devida adaptação, é claro. E, para fechar, nós temos a ideia de universalização dos direitos. O Zé Roberto Rome, ele toca numa questão que é muito polêmica, que ele fala o seguinte, olha, esse negócio de ficar aí com os direitos humanos, eles são relativos, eles precisam respeitar características locais, né, o tal do relativismo cultural, do multiculturalismo. Existe essa discussão no âmbito dos direitos humanos, né? Olha, é a forma como os direitos humanos são pensados naquela localidade. Então, naquela localidade se encara como algo absolutamente normal você, sei lá, tratar a mulher como um objeto, como um ser submisso, você ser polígamo, por exemplo, né? Olha, eu respeitosamente, no meu singelo entendimento, os direitos humanos eles são universais. Então, nós temos um modelo padrão de direitos humanos. Você achar que a mulher é um ser submisso e achar que isso é uma questão de direitos humanos, alguma coisa está errada. Então, se os direitos humanos são universais, significa que a mulher deve estar em grau de igualdade, né, equiparado com os homens, em qualquer que seja a localidade, independentemente seja no Brasil, seja na China, seja no Afeganistão, seja na Rússia, etc. Então, quando ele fala da noção de universalização, é exatamente esse contexto. É saber que, no fundo, a melhor forma de respeitar direitos humanos é maximizando, é colocando os direitos humanos em um patamar superior, de forma que todos os direitos humanos sejam efetivamente universais. Nós temos detalhes, nós temos pontualidades de certas localidades, etc. É claro que temos. Agora, não podemos abrir mão de certas premissas básicas. Então, vou dar exemplo para vocês. A mulher vai ser mulher em qualquer lugar e, portanto, tem que ser igual ao homem, né? A vedação à servidão e a escravidão vai se dar em qualquer lugar. Você não pode explorar trabalho escravo, trabalho servil em qualquer lugar. Isso é absolutamente vedado, qualquer que seja o local. A vedação à tortura, isso é vedado qualquer que seja o local. Você eu vou torturar, se for uma torturinha, se for tortura pequena, tortura grande, tortura física, psicológica. A tortura é absolutamente vedada e isso é universal. Se eu estou no Brasil, na China, no Chile, no Afeganistão, na Rússia, eu sei que se eu torturar, eu tenho que incidir nas normas, inclusive dos direitos humanos, que tratam da vedação da tortura. Então, veja, existem normativas que são absolutamente inegociáveis. Então, a lógica da universalização se insere rigorosamente nesse contexto. Saber o que é negociável e, sobretudo, o que é negociável e o que é absolutamente inegociável, tá bom? Então é isso que se dá por universalização. Então eu vou repetir para vocês rapidinho antes de encerrar e abrir aqui para as perguntas. Zé Roberto Rome, ele é um administrativista argentino, constitucionalista administrativista argentino, faz uma projeção do que seria um futuro do constitucionalismo, que viria depois do constitucionalismo contemporâneo. Ele fala o seguinte: o constitucionalismo do futuro trabalharia com 7 premissas: verdade, solidariedade, consenso, continuidade, participação, integração e universalização. Verdade, a construção possível. Solidariedade, a compreensão coletivista de direitos. Consenso, a ideia de que você precisa governar para todos, de modo que um nem sempre ganhe e um nem sempre perca.
continuidade no sentido de que o Estado deve continuar existindo independentemente dos grupos políticos que estejam no poder, participação que envolve a sociedade na política, integração, inclusive com pessoas, grupos, países, blocos que são parecidos ao modelo brasileiro, fazendo a adaptação aqui para o nosso contexto, e a universalização, sobretudo nos direitos humanos, que são inegociáveis. Tudo bem? Então, eu vou parar por aqui, eu sei que daqui a pouco deve ter algum comentário, deve ter alguma pergunta para ser feita, e aí depois eu continuo trazendo mais algumas considerações. Tem mais um pouquinho de conteúdo, mas acho que por enquanto, e até por controle de horário, para que eu não atrapalhe a noite de vocês, por enquanto vou ficando por aqui.